Bem, a gente continua aqui dando a continuidade do período pré-sociológico, que a gente viu sobre o início do mercantilismo, sobre a mudança do sistema feudal, e a gente começa a avaliar o início do Renascimento. O Renascimento ele foi um período cultural que ele tendeu a mudar, a renascer as perspectivas culturais, intelectuais, as situações urbanas, principalmente na Europa, principalmente na região da Itália, dos Países Baixos, na Holanda, entre o século XV e o século XVI. Ela foi identificada como uma mudança extrema da tradição medieval cristã e um retorno à filosofia greco-romana. Então ela passa a ser um período mais de sair um pouco da parte religiosa e passa a ser a parte mais filosófica. Na parte cultural, ocorreu principalmente no meio urbano, foi acompanhado do renascimento comercial. A gente já viu que a criação dos burgos, então começou o desenvolvimento comercial, o desenvolvimento financeiro a partir da criação dos burgos, principalmente a partir do século XIV, e esse fluxo de comercial entre os muçulmanos, entre os asiáticos, que havia sido combatido pelas cruzadas, a gente falando até na parte religiosa, só que isso provocou uma abertura maior com o sul europeu. As cidades que eram conhecidas como burgos, elas tiveram que ser ampliadas para acomodar essa quantidade de pessoas que vinham de todo o velho mundo, principalmente do Oriente. A gente nota também que muitos elementos relacionados com os clássicos das tradições, os textos, as pinturas, a parte cultural, elas eram preservadas por intelectuais que viviam nas regiões de Constantinopla, que até 1453 foi então o centro do Império Bizantino. Foi herdeiro dessa tradição greco-romana e estava localizado na atual Turquia, que na época chamava-se Anatólia. Esse meio do caminho entre a Ásia e a Europa Ocidental. Então era um ponto de conexão dos fluxos da Europa e da Ásia. Esse aumento, essa quantidade de fluxo comercial e esses burgos desenvolvendo, passaram a atrair também a parte intelectual, a parte cultural de todos esses artistas da época do Bizantina. E aos poucos, essas heranças culturais cristãs do passado, da Idade Média, elas foram fazendo uma miscigenação, foram mesclando com essas tradições que estavam sendo anexadas. No caso do Renascimento, que aconteceu no norte, principalmente na Holanda, e algumas regiões alemãs, o impulso ele foi parecido com o que aconteceu no Mar Mediterrâneo. O fluxo comercial vinha do Mar do Norte e do Mar Báltico, mas ele vivia em torno dessas regiões. E notava-se muitos artistas que também viam junto com essa parte comercial, buscando essas inovações dessas vidas, desse sistema urbano que acontecia no norte da Europa. E a gente nota muito nesse período do Renascimento, não foi só a cultura pagã, a cultura clássica que foi desenvolvida. A cultura urbana também, a cultura ligada às cidades, o comércio, a vida intelectual, a apreciação artística, da mesma forma que ocorria nas cidades-estado da antiguidade da Grécia e de Roma, aconteceu também no Renascimento, só que sem romper com o cristianismo, ao contrário. Ocorreu o resgate dos elementos da cultura clássica e deu mais valor a esses vínculos às religiões cristãs. Então, na arte, esse período da Renascença, tanto na Itália quanto no norte europeu, teve também grande modelo da Idade Média.
e principalmente nas pinturas. A gente nota também a relação dos momentos sociais estavam relacionados com as pinturas. O sistema de pintura, as formas de profundidade, as proporções geométricas, tudo foi desenvolvendo com o renascentismo também. Já no século XVI, os grandes nomes das artes plásticas, Leonardo da Vinci, Michelangelo, Rafael, e outros mais tarde vieram, Tintorero, El Greco, Velázquez, Rembrandt, e alguns já começaram a desenvolver a escola do sistema do barroco, principalmente o Rembrandt, que era um holandês. Só que os temas abordados por esses artistas variavam entre os clássicos e os cristãos. A Igreja Católica, principalmente, era um grande financiador desses artistas, assim como outros artistas, que eram outros patrocinadores das artes, como o Imperador Augusto, Caio, como os membros da família Médici, sendo Cosme de Médici o mais famoso patrocinador, que eles chamavam de mecenas, que eram os financiadores culturais. E a gente nota também no campo da escrita, no campo das letras, ocorreu muito a mudança do pensamento político e filosófico, bem como as outras artes, as artes teatrais. O Renascimento ele é saturado de muitos exemplos. Então tem vários nomes importantes para a gente estar ligando, que a gente está linkando, que é até um fator para a gente agregar no Enem. Vai ter a prova de artes, com certeza cai algumas relações sobre isso. A gente nota muito um valor no Renascimento de Francesco Petrarca, Giovanni Boccaccio, que inclusive a gente tratou no vídeo anterior falando sobre a relação deles, citando nos escritos sobre Decameron, contando o episódio da peste negra, e um dos mais famosos, Dante Alighieri. Esses três literários que deram a base para o tipo de literatura escrita que chamava-se vernáculo, que era um comum do povo que estava formando aquele sistema, aquela estrutura literária na Europa nesse período. Luís de Camões, em Portugal, Francisco Sá de Miranda, em Portugal, consolidaram por meio de suas obras a própria língua portuguesa. Miguel de Cervantes, Calderón de la Barca, o espanhol, Shakespeare e Marlowe, em inglês. E a gente vai notando, na filosofia, houve também grandes reflexões sobre política e sobre a teologia, nas obras de autores como Thomas Hobbes, Thomas More na Inglaterra, Maquiavel, Jean Baudin na França, e esses autores contribuíram para a reflexão sobre o Estado moderno. Aí a gente começa a pegar o gancho para a sociologia. Baudin, por exemplo, era considerado o pai intelectual do absolutismo monárquico. Então eles já começaram a reestruturar o pensamento das mudanças políticas que estavam acontecendo. E aconteciam outras reflexões filosóficas também, que tiveram algumas preocupações centrais com o humanismo, que era um tipo de reflexão sobre a natureza humana e seus problemas diante do mundo e de Deus. Herado de Roterdã e Michel de Montaigne, eles eram os principais autores dessa linha de corrente humanista. E pode ser constatado nas obras de literatos e dramaturgos do período também, como os próprios citados acima, que eles também eram citados. Neste mesmo período do Renascimento também ocorreu o desenvolvimento dos principais traços da ciência moderna, como a prática da anatomia. Foi esse período que começou-se a desenvolver a prática da anatomia. Eram estudados os cadáveres e também a observação astronômica. A física moderna começou com estudiosos que passaram a se valer de instrumentos para avaliar o sentido da visão. Foi o caso de Johannes Kepler. Johannes Kepler e Tycho Brahe, eles exercem grande influência sobre Galileu Galilei e depois o próprio Isaac Newton.
Então a gente vai vendo grandes nomes nesse período de Renascimento, a gente começa a fechar o pensamento, começa a pensar, fechar as pessoas. E a gente nota também que o mercantilismo, ele abarcou um conjunto de práticas econômicas, trabalhando já o mercantilismo, surgiram durante o processo de formação das monarquias nacionais. Neste contexto, os reis foram fortemente apoiados pela burguesia, que era quem detinha o dinheiro, né, porque eram as camadas de desenvolvimento financeiro. E acontecia que também eles elevavam o seu domínio político na estruturação de uma condição de funcionários, de militares, soldados, para poder revalidar o seu poder. Nesse mesmo período, os monarcas concediam favores e privilégios para que os burgueses possibilitassem valorizar, expandir as suas condições econômicas, as suas fronteiras econômicas. Nesse período também, alguns reis notaram que o enriquecimento da classe burguesa implicava diretamente no fortalecimento do governo, porque quanto mais comerciantes no burgo tivessem, quanto mais dinheiro movimentasse, maior volume de impostos pagos e era destinado para o funcionamento do Estado. Então, mais rico ele ficaria, quanto mais circulação de moeda, mais rico o próprio rei ficaria. Então, não se constitui uma teoria econômica formal. Esse mercantilismo passou a reger as ações políticas de várias monarquias interessadas na proteção e na própria autoridade. Então, quem tinha dinheiro tinha poder. Então, eles fomentavam as condições para aumentar o seu poder com a arrecadação de fundos para que desse a manutenção do seu poder. Uma questão da noção mercante, que na época era caracterizada, era a necessidade de metais. Então, o país ele precisava de ter reserva de metais para cunhar as próprias moedas. E os países eles tinham escassez de moedas por falta de metal. Então, quanto maior reserva de metais, maiores eram as garantias que a economia passava por um bom momento. Então, como que eles conseguiriam estabelecer essas necessidades para atender o metalismo? Então, alguns reis da Europa, eles incentivaram a exploração de metais preciosos em seu próprio país. Só que nem todos os países tinham uma facilidade de ouro e de prata. E na própria Europa, a gente sabe até hoje que não tem essa facilidade desses metais. Então, vários reis começaram a procurar metais justamente para poder valorizar a sua própria economia. E a partir disso, dessa necessidade, que começa a busca de colonização por outras terras, principalmente nas terras americanas. E vieram buscando riquezas, buscando principalmente os metais. Foram procurando, que não se achavam na Europa, então buscaram nas terras americanas. Que a gente vê nos filmes americanos, a busca do ouro, do mundo novo, né? A riqueza americana, o sonho americano. Então, muitos ingleses iam para os Estados Unidos justamente para a colônia inglesa, que até então não era Estados Unidos, eles iam em busca de riqueza, em busca de ouro. E, além disso, essas moedas que promoviam a circulação no país, elas tinham que estar aumentando. Então, isso favorecia o mercantilismo, e o próprio mercantilismo ele necessitava dessa circulação. Era um ciclo que ele tinha que ter uma expansão contínua. Para que essas moedas no país não saíssem da sua economia, os reis tinham que tomar algumas medidas que criassem essa balança comercial favorável. A gente nota isso até nos dias de hoje. Então, esse princípio mercantil, a quantidade de exportações do país deveria ser maior que o número de importações. Nesse sentido, era o próprio país ele necessitava de medidas protecionistas
para impedir que o excesso de produtos estrangeiros tivesse maior aceitação na economia e acabasse com o gasto dos metais, do gasto das moedas, porque eles precisavam de reter mais moedas. Então, se ele fosse comprando mais do que o que ele vendia, ele perdia a capacidade de moedas dele. Então, essa colonização, ela veio no momento para estabelecer um equilíbrio comercial favorável. Primeiro, porque muitas colônias eram exploradas para fornecer produtos agrícolas e matéria-prima com valores bem menores, e as metrópoles tinham condição de oferecer produtos com preço competitivo até para o próprio mercado da Europa. E isso também, a população das colônias, ela garantiu um equilíbrio comercial ao se transformar o mercado consumidor da própria metrópole. Então, o dinheiro estaria circulando dentro da própria metrópole. E a gente nota também, nesse iniciar dessa Idade Moderna, que Portugal e Espanha, eles deslancharam como os grandes mercados, os grandes mercantilistas, principalmente ao darem o start, ao iniciar a expansão marítimo-comercial antes de todas as outras nações. Só que os países como a França e a Inglaterra, mesmo tendo conquistado algumas colônias bem depois, eles foram mais rápidos, mais ágeis para fortalecer as próprias atividades econômicas. Então a gente nota que aconteceu esse desenvolvimento do mercantilismo no início dessa idade contemporânea, até meados do século XV, favorecendo justamente a parte do mercantilismo e também a mudança cultural, as mudanças econômicas, as mudanças políticas que vieram antes do século XV, vieram a partir do século XII, século XIII, século XIV. Então a gente começa a encaixar, nós começamos a entender as relações que vêm acontecendo na Europa desde o século XII e as transformações do mundo feudal até o mundo mercante, até o mundo das navegações, até o mundo da expansão das navegações, a expansão marítimo-comercial e a colonização de outros espaços para poder desenvolver as suas atividades econômicas, comerciais e políticas. No próximo vídeo nós vamos dar mais uma adiantada para a gente tratar até chegar na sociologia, basicamente na base filosófica da sociologia. Até então nós estamos reestruturando a parte histórica para entender as mudanças históricas e o que fizeram a transformação da mente, da filosofia, da cultura, para se buscar uma base sociológica de todos os movimentos, de tudo o que estava acontecendo até chegar nos dias atuais.